Você abriu o aplicativo do Meu INSS, tentou marcar uma perícia e a data apareceu para daqui a 6 meses ou até para um ano que vem? E aí bate aquele desespero. A pessoa está doente agora, ela está afastada do trabalho agora, mas a perícia ficou para depois. Só que muita gente não sabe é que existe um caminho oficial para acelerar esse pedido. E hoje nós vamos explicar, gente, como funciona o Ateste Med, que é um sistema que pode permitir a concessão do benefício sem precisar sair de casa. Olá, minha gente, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Aquele papo direto, descontraído e sem enrolação para entender tudo aquilo que o INSS insiste em complicar. Aqui a regra é simples: você traz a dúvida e a gente entrega a solução. Ou, como gostamos de dizer, o desembaraço previdenciário da semana. Então, prepara aquele cafezinho, ajeita a coluna e vem com a gente. Nos últimos anos, a fila da perícia médica do INSS cresceu e muito. Em várias regiões do Brasil, o segurado tenta marcar atendimento e encontra datas para meses depois. E o problema é que o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, ele existe justamente para proteger o trabalhador no momento em que ele está incapacitado para o trabalho e quando ele mais precisa. E foi nesse cenário, gente, que o INSS passou a ampliar o uso desse sistema chamado Ateste Médico, que é um modelo de análise documental. Em vez de segurado ir presencialmente até a perícia, ele envia o atestado, né, médico e os documentos clínicos, e o perito ele analisa as informações à distância. E agora vamos para o nosso bloco bate-bola, que é aquele bloco que nós respondemos as 4 perguntas que gostamos de classificar como as campeãs da semana, aquelas que bombam no WhatsApp, as clássicas da madrugada e aquelas de áudio longo, que mais parece um podcast. E antes de irmos para a primeira pergunta, que é aquela campeã da semana, eu gostaria que você desse o like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e compartilha com quem precisa ouvir. E vamos para a primeira pergunta, que é a campeã da semana. Sueli, me diga exatamente o que é o Ateste Med e quando ele pode ser substituído pela perícia médica. Na Vamos verdade, ele lá. pode ser substituído pela perícia médica? Vamos lá, vamos desembaraçar isso aqui. Então, voltando, gente, o Ateste Média ele é um sistema do INSS que ele permite a análise do pedido, né, do benefício por incapacidade, né, incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, apenas através de documentação médica, né, que é apresentada pelo segurado. Então, na prática, funciona assim, ó, o segurado, ele entra no aplicativo Meu INSS, pode ser pelo computador, pelo celular, ele faz o pedido do benefício por incapacidade temporária, anexa ali o atestado médico e os documentos clínicos. Esses documentos, eles vão ser avaliados por um perito médico do INSS, que é ele que vai decidir se há incapacidade para o trabalho e por quanto tempo. Se a documentação estiver completa, né, e coerente, né, claro, o benefício ele pode ser concedido sem a necessidade de você ter que comparecer a uma perícia médica presencial, certo? É muito bom, né? Então, é como se a consulta acontecesse apenas pelo papel. O perito médico, ele não vai examinar o paciente fisicamente, ele vai fazer a análise das informações médicas registradas no atestado e nos exames. Isso mesmo, gente. E um detalhe importante, fiquem atentos, tá? Porque aqui, ó, nessa modalidade de análise a teste médico, a documentação, né, a qualidade da documentação vai fazer toda a diferença para vocês. E agora vamos para a nossa segunda pergunta do nosso bloco, que é aquela que vive bombando no WhatsApp. E é a seguinte: qualquer atestado serve para enviar no Ateste Médico?
Desembaraça essa para a gente, Rafa. Vou desembaraçar. Não. O atestado, ele precisa cumprir alguns requisitos obrigatórios. Presta atenção, porque senão o INSS ele não vai aceitar. Ele deve conter a identificação do médico, a assinatura do médico, o número do CRM dele, a data de emissão daquele atestado, a data de início do afastamento e o tempo estipulado de repouso que ele está lhe dando, certo? A CID da doença também é muito importante. Além disso, esse documento ele precisa estar legível e sem nenhuma rasura. Detalhe, o Ateste-Med ele não vai servir para pedir prorrogação. Gente, só complementando aqui o que a doutora Rafaela acabou de falar, pensem no atestado como um documento técnico. Né? Se faltar informação, é como tentar montar um quebra-cabeça faltando peça. O perito do INSS, ele simplesmente não vai conseguir concluir se a incapacidade existe ou não, se a documentação estiver ruim, se estiver incompleta. E nesses casos, o que geralmente vai acontecer é a exigência da perícia presencial. E é o que muitas vezes a gente não quer. Por quê? Às vezes aquele segurado ele mora tão distante, precisa pagar o transporte ainda para lá. Às vezes ele está tão debilitado que nada melhor do que essa análise ele conseguir fazer, a perícia conseguir fazer com ele em casa. E vamos para a nossa terceira pergunta, que é aquela clássica da madrugada. Sueli, o Ateste-Med, ele vai garantir que o benefício seja aprovado? Será que vai? Essa aqui é de dar novos cachinhos, hein? Como a doutora Rafaela sempre vem dizendo aqui. Gente, vamos lá. Ó, resposta direta, não garante. O Ateste-Med, gente, ele é apenas uma forma diferente de análise, né? O perito, ele continua avaliando os critérios, tanto médicos quanto previdenciários. Se o atestado for genérico, por exemplo, né, não contiver ali a todas as informações, né, não houver uma coerência entre o diagnóstico e o afastamento, né, ou até mesmo se faltar documentação clínica, o benefício ele pode ser negado, sim. Então, assim, a qualidade desse documento aqui, para envio via Ateste-Med, ele importa muito. Pois é, ou seja, o sistema ele não é um atalho para aprovação automática. Ele é apenas um caminho mais rápido. Quando a documentação médica ela está bem feita, e isso ajuda bastante. Isso mesmo, é como enviar um exame para avaliação de um especialista, né? Se o exame estiver completo, o especialista ele vai conseguir emitir um parecer. Agora, se estiver incompleto, o que ele vai fazer? Ele vai pedir mais informações. E é exatamente isso que acontece no INSS. Se você mandar uma documentação que não está tão boa, o perito vai exigir que você complemente essas informações. E agora vamos para a nossa quarta pergunta do nosso bloco, que é aquela que chega com áudio longo, que mais parece um podcast. E é a seguinte: como enviar o atestado pelo celular? Será que tem jeito de fazer isso pelo celular? Desembaraça essa para a gente, Rafa. Vamos desembaraçar. Tem sim, e o processo ele é simples. Mas antes disso, eu vou esperar que você pegue papel e caneta. Primeiro, você vai acessar o aplicativo do Meu INSS e vai procurar um serviço chamado de benefício por incapacidade temporária, certo? No pedido, o sistema ele vai abrir um espaço para que você anexar os documentos médicos. Ali você pode enviar a foto, o arquivo do atestado, a sua documentação pessoal e outras coisas, se for necessário. Isso mesmo. E só complementando o que a doutora Rafaela falou, gente, um detalhe muitíssimo importante, tá? Na hora de enviar essa documentação, fiquem atentos com a qualidade da imagem. Ela tem que estar bem nítida, inteira e legível. Foto cortada, desfocada, com sombra, ela pode até gerar uma exigência e, na pior das hipóteses, um indeferimento. Então, tomem muito cuidado e muito capricho na hora de separar essa documentação e enviar.
Pois é, preste atenção no que foi dito agora, certo? É como se você fosse enviar um documento para um banco. Aí você vai e tira aquela selfie e ela fica toda borrada. É claro que o banco não vai aceitar esse documento. A mesma coisa é o INSS. Se a documentação ela não tiver adequada, o INSS não vai analisar e provavelmente vai indeferir o seu pedido. E se você chegou até aqui, já sabe que esperar meses por uma perícia nem sempre é a única opção. O ateste MED pode ser o caminho mais rápido para a análise do benefício por incapacidade. Mas o segredo, gente, reforço aqui com vocês, né? O segredo ele está na documentação médica bem feita e completa. Isso mesmo. E para ficar bem feito, gostaram? Deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e compartilha com aquele amigo que está esperando perícia do INSS. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês não perderem nada. Toda semana a gente está aqui com muita dica previdenciária bacana para vocês. E já comenta aqui, você já marcou uma perícia aí que ficou para mais de um ano? Comenta aqui com a gente. Pois é, quem nunca, né? E Verdade. assim fechamos mais um desembaraço previdenciário da semana. Até o próximo episódio, porque previdenciário ele não precisa ser complicado. Basta Basta desembaraçar. desembaraçar. Tchau, Tchau. tchau.